Aos patrocinadores que apoiaram esta celebração e sem os quais a mesma não teria sido possível neste formato. O meu muito obrigado para a Girassol India Hotel, o Hotel Fulana, a TAP Air Portugal, a Tropigália e a Academia do Bacalhau de Maduro. Como será seguramente do vosso conhecimento, cada país tem os seus próprios critérios e motivações para escolher em que data celebrar o respectivo Dia Nacional. Uns celebram o Dia da Constituição, outros um ato de revolta popular, outros a Declaração de Independência e outros ainda o aniversário do monarca reinante. No caso de Portugal, o nosso Dia Nacional é 10 de junho, porque foi naquele dia que, no ano de 1580, o poeta Luís Vaz de Camões morreu em Lisboa. O facto de Portugal celebrar o seu Dia Nacional no dia da morte de um dos seus maiores poetas é, na minha opinião, muito revelador dos valores aos quais a sociedade portuguesa é mais sensível. Celebramos um poeta que foi um homem livre. Nunca foi rico, nem nunca perseguiu a riqueza, mas era extremamente culto e dotado de uma personalidade nobre e arrebatada. Viveu grande parte da sua vida não em Portugal, mas no estrangeiro. Camões, sendo um expatriado, era simultaneamente um patriota, sem que isso o impedisse de ser feliz e amar profundamente, ao mesmo tempo, os sítios por onde andou, fossem eles a Índia, Moçambique ou Macau, onde viria, aliás, a escrever grande parte da sua obra. Ora, este raciocínio leva-nos precisamente ao segundo elemento definidor das celebrações do Dia de Portugal. É que no nosso Dia Nacional nós celebramos não só Camões, o nosso maior poeta, mas também as comunidades portuguesas que por todos os continentes trabalham por uma vida melhor e que por essa via contribuem para um reconhecimento universal de Portugal. Celebrando-se hoje o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, eu não poderia, nem quero, aliás, deixar de falar da comunidade portuguesa de Moçambique e do contributo extremamente importante que dão para a relevância das relações entre Portugal e Moçambique. Como será provavelmente do conhecimento de muitos de vós, a comunidade portuguesa de Moçambique é particularmente pequena quando comparada com as comunidades portuguesas estabelecidas em muitos outros países, especialmente na Europa e na América do Norte. Aqui em Moçambique são apenas 23 mil em todo o país, vivendo 17 mil destes 23 mil em Maputo. Contudo, e apesar de serem apenas 23 mil os portugueses que por cá vivem, o certo é que, de acordo com todas as estatísticas moçambicanas e portuguesas, estão desde 2008 entre os 3 principais investidores em Moçambique e são aqui dos que mais emprego criam, dando assim um importante contributo para o crescimento da economia e para o bem-estar deste país e do seu povo. Tendo em conta estes valores, eu gostaria que desta vez não nos limitássemos apenas a falar em números e em sentido abstrato, mas que fôssemos um pouco mais longe e identificar, a título de exemplo, 3 nomes de compatriotas meus que vivem em Moçambique e que, de certa forma, os considero representativos da diversidade e do valor que caracteriza esta comunidade. O trabalho que aqui têm perseguido estas 3 pessoas é de tal maneira relevante que é maior do que eles próprios, dando por isso um contributo inestimável para a relação entre moçambicanos e portugueses. Eu estou certo que todos os que aqui estão vão concordar comigo. Vejamos então os 3 nomes a que me refiro. José Maria Ferreira da Costa é padre e missionário. Está em Moçambique desde 1991. Está em Moçambique desde 1991, ano em que fundou a Casa do Gaiato de Maputo, no qual acolhe crianças órfãs, abandonadas ou resgatadas pelas autoridades policiais. Desde 1991, o padre José Maria já acolheu na Casa do Gaiato mais de 600 crianças que depois de adultas, foram integradas na sociedade moçambicana, todas com uma formação profissional. A Casa do Gaiato tem também ao serviço de toda a comunidade local uma escola e um centro médico. O padre José Maria criou ainda a Fundação Encontro, que abrange 5 aldeias da região de Luano, onde fundaram creches, berçários, assistência materno-infantil
e onde estimula a formação profissional nas pessoas a uma população de mais de 30 mil pessoas. Vejamos o segundo nome. Conceição Ciopa, professora universitária. A Conceição Ciopa está em Maputo desde 1999. É leitora da Universidade Eduardo Mondlane, onde dá formação a futuros professores portugueses. Ao longo do tempo que leva em Moçambique, a doutora Conceição Ciopa já formou mais de 800 moçambicanos. Vejamos o terceiro nome. João Ferreira dos Santos, empresário. Este lisboeta veio para Moçambique em 1975. É hoje o líder de um grupo empresarial familiar com mais de 500 empregados fixos e com 1.500 empregados sazonais, operando em 9 das 10 províncias de Moçambique. Atua em áreas tão diferentes como a agricultura e a agroindústria, mas também a metalomecânica, a indústria automóvel e a indústria imobiliária. João Ferreira dos Santos sofreu em Moçambique tudo o que este país sofreu desde 1975. Perdeu quadros qualificados, regrediram e tiveram de encerrar algumas das áreas de investimento, mas nunca desistiu de Moçambique, onde sempre manteve o investimento, tendo voltado a crescer com o próprio país, sendo por isso uma prova viva de que com trabalho, tenacidade e honestidade se consegue resultados, mesmo quando o contexto nacional não é fácil. Ao José Maria, à Conceição e ao João, dois deles aqui presentes, eu quero dar os meus parabéns e agradecer-vos pelo vosso trabalho notável que dignifica Portugal e os portugueses. Peço aos dois, neste caso, se fizerem o favor de se levantarem, e a todos os presentes, por favor, um aplauso de apreço e de Como disse anteriormente, estes foram apenas 3 exemplos de gente de valor, dos quais todos nos orgulhamos e aos quais Portugal, e estou seguro também Moçambique, estão gratos. Missionários, professores, empresários, comerciantes, médicos, gestores, eletricistas, arquitetos ou cabeleireiros fazem parte da comunidade portuguesa de Moçambique. A todos, a rigorosamente todos eles, eu quero aqui reconhecer o seu contributo que dão para o seu país e para a relevância das relações entre Moçambique e Portugal. Sem vós, não seria a mesma coisa. Gostaria agora de recuar 40 anos, se me permitem, num tema completamente diferente, para vermos as enormes mudanças que então ocorreram. No dia 25 de abril de 1974, fez agora 40 anos, as Forças Armadas Portuguesas levaram a cabo um golpe que pôs fim ao regime de então. Contudo, aquele golpe tornou-se numa verdadeira revolução pela adesão avassaladora da população portuguesa em geral e dos lisboetas em particular aos golpistas. As imagens que podemos ver neste ecrã foram captadas precisamente no dia 25 de abril de 1974 e são reveladoras do inequívoco entusiasmo do povo português. As imagens são também reveladoras de quão divorciado estava o regime de então do seu próprio povo. A Revolução de 25 de abril de 1974 permitiu uma mudança histórica no meu país e no contexto internacional também, porque permitiu implementar os 3 Ds, a política dos 3 Ds que se queria implementar em Portugal. 3 Ds queria dizer democratizar o país, desenvolver o país e descolonizar as colónias. Era tempo disso. Mas se quase todos se recordam de que este ano celebramos os 40 anos de 25 de abril, considero, Sr. Ministro, se me permite, que devemos também festejar neste contexto moçambicano um outro aniversário de 40 anos. É que não sei se todos sabem, mas faz amanhã, no dia 5 de junho, 40 anos que se reuniu pela primeira vez em Lusaka representantes da Frelimo e de Portugal para debater a independência de Moçambique. Estas negociações levariam aos acordos que deviam ser assinados na capital da Zâmbia a 7 de setembro
e à posterior independência deste país e do seu povo a 25 de junho do ano seguinte. Sendo eu embaixadora de Portugal em Moçambique e liderando eu uma equipa cuja missão é trabalhar para o fortalecimento das relações entre moçambicanos e portugueses, permito-me ainda uma referência para terminar ao trabalho que mais recentemente temos todos desenvolvido neste domínio, juntamente com os nossos grandes amigos interlocutores moçambicanos. Vejamos então alguns números sobre o que aconteceu desde que há um ano atrás aqui nos reunimos para festejar o Dia de Portugal. Ora, de há um ano nesta parte, registámos que visitaram Moçambique, desde então, 12 membros do governo português. No espaço desse ano, visitaram também Portugal 13 membros do governo moçambicano. A 26 e 27 de março, houve a segunda cimeira bilateral luso-moçambicana, que trouxe a Maputo o primeiro-ministro e uma forte delegação ministerial. Naquela cimeira, foram assinados 19 acordos entre entidades dos dois países. Em resultado dos acordos assinados na referida cimeira, foram libertados 134 milhões de euros para investimentos em Moçambique. Mas, para além disso, há que referir que, de acordo com os dados publicados pelo CPI moçambicano, em 2013, o investimento português aprovado em Moçambique ascendeu a 172 milhões de dólares, prevendo-se com este investimento a criação de 10 mil novos postos de trabalho. Isto faz com que o investimento português aprovado em Moçambique entre 2004 e 2013 esteja neste momento muito próximo dos 1.500 milhões de dólares. E os postos de trabalho criados sejam cerca de 34 mil. Creio que os números que acabo de vos referir atestam bem da dimensão e da relevância das relações entre os dois países e do muito que se fez no último ano. Quero, por isso, agradecer do fundo do meu coração a todos os elementos da equipa da minha embaixada, bem como a todos os interlocutores moçambicanos, seja do setor privado, seja do setor público, que connosco têm trabalhado com afinco para este excelente resultado. Sem eles, este resultado nunca seria possível. Estou-vos, por isso, extremamente grato. E já que agora que estamos a ganhar, se me permitem, um desafio, já agora que estamos a ganhar bom ritmo, acho que devemos redobrar ambições e não pouparmos esforços no sentido de continuar a tudo fazer, no sentido de reforçar cada vez mais as relações entre os dois Estados e os dois povos. Devemos implementar o nosso trabalho sempre assente nos pilares do respeito recíproco, pelas leis soberanas de cada Estado, pelo espírito de parceria e de vantagem mútuas e partilhadas, pela solidariedade e pela lealdade. Muito obrigado pela vossa atenção.